Olá pessoal, chegamos então à parte 4 da nossa aula 5 de administração geral para quem está começando do zero, não é? Então a gente terminou o terceiro bloco introduzindo um conceito extremamente relevante e extremamente, na verdade, essencial quando a gente está falando de processo de gestão. Não é? Então a gente viu que o processo de organizar trata de você dividir o trabalho, de você dividir responsabilidades, de você fazer a departamentalização, ou seja, você fragmentar o que vai ser feito por uma organização. E o processo de comunicação ele serve para exatamente o inverso, ou seja, para você reintegrar, para você fazer cada uma das partes se conectar às outras e a partir daí você conseguir que a organização funcione como um todo coeso para alcançar, claro, objetivos e metas que são de toda a organização e não específicos de cada unidade. E a gente vê, à medida em que a organização se torna maior, que ela se torna mais complexa e mais diversificada, os esforços para garantir um bom processo de comunicação são cada vez maiores. Quando a gente pensa numa empresa muito pequena, isso não é lá tão difícil, né? Ou seja, é muito mais fácil, embora isso não queira dizer que não exista problemas de comunicações em empresas pequenas. Existe comunicação entre dois indivíduos, então qualquer tipo de empresa pode ter problema de comunicação organizacional. Mas é claro que à medida que a organização se torna mais complexa, mais diversificada, maior no sentido amplo, ela vai ter mais dificuldades para garantir um bom processo de comunicação, especialmente entre níveis hierárquicos que sejam muito distantes entre si ou organizações que tenham poucas chances de interagir ao longo da execução dos processos de trabalho. Né? Então, esse esforço para garantir a coesão e a harmonia dentro de uma organização, ela se torna muito maior, por isso essa preocupação grande com a comunicação. E cada vez mais as organizações têm dedicado boa parte do seu esforço de comunicação organizacional aos meios eletrônicos. O que, claro, faz sentido. Né? O avanço das tecnologias de informação e comunicação disponibiliza um conjunto de ferramentas que antes você não tinha para você ter informação e conhecimento disponível para todos na organização de uma forma mais acessível, de uma forma mais prática e mais rápida de uso. Isso tudo é verdade. Né? O problema é que uma organização precisa tomar o cuidado para não confiar excessivamente nesses meios eletrônicos de comunicação, porque eles também trazem desvantagens, trazem prejuízos. Não é? Então, cada vez mais a comunicação pessoal ela é substituída, pelo menos aquela imediata entre indivíduos, ela é cada vez mais intermediada por meios eletrônicos, então ela é substituída pelo uso de ferramentas como correio eletrônico, como redes sociais, comunicações instantâneas, mensagens instantâneas internas da organização, a intranet, então tudo isso acontece. Então, um grande esforço das organizações passou a ser uma preocupação de garantir também a existência da comunicação interpessoal mais imediata, ou seja, não intermediada por meios eletrônicos. Então, não é que o meio eletrônico seja ruim, ele é uma ótima ferramenta, mas ele nem sempre é adequado e nem sempre ele substitui as formas mais pessoais de comunicação. Então, lembra daquela história da gente dizer, olha, a escolha de um canal adequado é uma barreira, escolha o canal certo. Então, o canal de comunicação nem sempre é o eletrônico. Então, embora o eletrônico represente um conjunto de ferramentas extremamente útil, extremamente valioso para aumentar a eficiência e a eficácia do funcionamento da organização e, claro, do próprio processo de comunicação que garante o funcionamento da organização, ele não é suficiente, ele não pode ser um fim em si mesmo e não pode substituir outros esforços de comunicação. Então, cada vez mais as organizações estão estimulando contatos mais pessoais e comunicações horizontais, ou seja, que rompam a ideia de que cada um cuida de um departamento, de uma unidade e está preocupado só com o seu problema. A ideia é, essas caixinhas precisam interagir, ou seja, a ideia de que cada um cuida de uma coisa, ela precisa ser abolida e a ideia central precisa ter, a organização como um todo precisa alcançar resultados. A departamentalização é uma forma de você organizar a execução do trabalho, mas a comunicação é a que vai garantir, inclusive a comunicação horizontal, é que vai garantir menos burocracia, mais integração, mais informação, mais conhecimento, mais criação de conhecimento dentro da organização, e isso é essencial para o sucesso da organização ao longo do tempo, especialmente se a gente considerar a existência de ambientes cada vez mais competitivos, cada vez mais dinâmicos, que existem organizações cada vez mais orgânicas em que a comunicação é também mais complexa, ok? Bom,
Só queria fazer essa pontuação final de alguns pontos que têm sido explorados em questões de prova exatamente por essas tendências e essas preocupações atuais em relação à comunicação organizacional. A partir de agora a gente vai fazer várias questões de prova. Então tem questões de bancas diferentes aqui, tem ESAF, tem CESP, tem FCC, para a gente treinar aí como é que as diferentes bancas podem abordar os assuntos ligados à estrutura, à ideia de comunicação, isso que a gente explorou ao longo dessa nossa quinta aula, ok? Volta para a tela, vamos lá fazer então. Começando aí com a questão 1, selecione a opção correta, o enunciado que não podia ser mais enxuto, né? Olha só. Letra A. A departamentalização funcional tem como principal característica a existência de uma estrutura funcional por produto. Está errado, né, pessoal? Se é por produto, na verdade não é funcional, porque a departamentalização funcional ela é baseada na especialização da função. Então eu vou departamentalizar de uma forma funcional, estou criando um departamento financeiro, uma área comercial, uma área de engenharia, uma área de marketing, etc, etc. Ou seja, especializo de acordo com as funções, departamentalizo de acordo com essa especialização funcional. Então, especialização funcional é uma coisa, por produto é outra. Volta para a tela, o item A está errado. Letra B. A departamentalização por produto foca o desempenho técnico, financeiro e econômico de nichos de mercado. Não, ele foca o produto, o desempenho dos resultados organizacionais ligados ao produto. Quando eu olho para os nichos de mercado, eu estou olhando para o meu público-alvo, eu estou olhando para os meus clientes. Então, isso não é departamentalizar por produto. Letra C. A departamentalização por clientes concentra competências semelhantes do seu corpo de funcionários de uma mesma unidade. Está errado, né, pessoal? A departamentalização por clientes concentra as unidades em torno dos clientes. Quando eu digo concentrar competências semelhantes em uma unidade, eu estou falando da especialização. E se eu estou falando da especialização, eu estou falando do tipo de estrutura funcional. Então, esse critério onde eu concentro competências semelhantes numa mesma unidade é o critério funcional. Então, o pessoal que tem competência na área de marketing vai trabalhar na função marketing. O pessoal que é bom da área que tem a ver com a área de engenharia, tem competências da área de engenharia, vai trabalhar na função engenharia. Então, é uma departamentalização por funções ou funcional e não por clientes. Está errada a letra C. Letra D, olha só. A departamentalização geográfica pode apresentar a duplicação de atividades funcionais e concentra sua atuação em cada território de atuação da organização. Essa está certa, eu vou explicar por quê. Primeiro, óbvio, né? A departamentalização geográfica realmente é determinada em função do território de atuação. Isso é básico. Isso define um modelo de departamentalização geográfica. E que história é essa de duplicação de atividades funcionais? Então imagina isso, olha. Eu crio uma unidade que vai funcionar em Brasília, crio uma unidade que vai funcionar em Recife, crio uma unidade que vai funcionar em Manaus, crio uma unidade que vai funcionar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Beleza. Aí o que vai acontecer? Cada uma dessas unidades ela precisa ter características próprias de funcionamento, ou seja, ela precisa ter suporte de funcionamento. Então, em cada uma dessas unidades, por exemplo, eu vou ter apoio logístico. Então, eu duplico atividades funcionais. Então, eu tenho uma atividade funcional que lida com essa região, uma atividade de logística que lida com essa região, atividade logística para essa, atividade logística para essa. Então, eu departamentalizo de uma forma geográfica, mas aí eu corro o risco, e frequentemente acontece, de eu duplicar as minhas unidades funcionais para coisas específicas, ok? Então, pode ser que eu tenha que ter uma tesouraria em várias regiões, pode ser que eu tenha algum tipo de marketing em todas as regiões, cuidados com eventos em todas as regiões, manutenção em todas as regiões, etc, etc. Então, volta para a tela. Então, quando eu departamentalizo de acordo com a área de atuação, eu posso gerar duplicação de atividades funcionais. Isso é verdade, portanto, a resposta é a letra D, conforme demonstra o nosso gabarito oficial. E a letra E, a departamentalização por fases do processo produtivo facilita o monitoramento das tendências de mercado e garante a verticalização da organização. É um absurdo porque se a departamentalização é por processo, a gente aprendeu que a departamentalização por processo ela tem uma característica absolutamente horizontal. Então ela não garante a verticalização. Além disso, ela não trata exatamente de você monitorar tendências de mercado, mas de você pensar em toda a cadeia de agregação de valor que permite a transformação de insumos recebidos de fornecedores em produtos entregues a clientes específicos. Não é? Então, a ideia é de você pensar sempre nessa cadeia fornecedor-cliente por meio da agregação de valor e você atribuir isso a um gerente que é responsável pelo processo. Não é essa a ideia que está expressa na letra E, portanto ela está errada, ok? Letra D, então, é a resposta. Questão 2. Essa é fácil, pessoal, olha só.
Complete a frase com a opção correta. A essência da organização que adota uma estrutura X é combinar duas formas de departamentalização, a funcional com a de produto ou projeto. E isso significa que é um balanço delicado de dupla subordinação. Pois bem, pessoal, é exatamente a ideia de uma estrutura onde eu tenho dois critérios de departamentalização. Primeiro um funcional, depois um outro critério por produto ou por projeto. E aí isso forma para mim uma estrutura matricial. Então, na estrutura matricial, a gente tem de fato a combinação de duas formas de departamentalização, normalmente a funcional com a de produto por projeto, e o indivíduo que está aqui ele responde tanto a esse chefe funcional quanto a esse gerente de projeto, ou seja, eu não tenho unidade de comando, eu tenho na verdade uma dupla subordinação. Então isso tudo é característica da estrutura matricial. Virando a tela, está logo na letra A, esse é o modelo que a gente vai marcar como resposta, não é? Ou seja, letra A é a ideia, é o tipo de estrutura que corresponde é expressa no enunciado, ok? Questão 3, pessoal. Assinale como verdadeiro ou falsas afirmativas a respeito dos tipos tradicionais de organização. Questão 10af. Olha só. A estrutura funcional é caracterizada por uma autoridade funcional, ou seja, dividida de acordo com as funções exercidas por cada um dentro da organização. É verdade, ou seja, a ideia da especialização das funções e determinar a estrutura em função dessas especializações. Está correto. Depois a segunda afirmativa diz, olha, na estrutura linha staff, a especialização é substituída por uma abordagem holística da organização, onde cada setor é simultaneamente operação e assessoria. Está errado, né? Quando a gente fala da estrutura linha staff, a gente aprendeu que eu tenho estruturas que têm responsabilidade em linha e tem estruturas que exercem a função de staff, ou se é um ou se é outro. Então, é falso, ninguém é ao mesmo tempo as duas coisas, não é? Essa situação em que um órgão é ao mesmo tempo operação e assessoria pode ocorrer na estrutura funcional, como o exemplo da área de recursos humanos que a gente falou lá no bloco 2. Bom, terceira afirmativa, olha só. A estrutura linear é baseada na autoridade linear, que significa que cada superior tem autoridade única e absoluta sem reparti-la com ninguém, ou seja, o princípio da unicidade ou unidade de comando, verdadeiro, né? Isso caracteriza a estrutura em linha ou estrutura linear. Bom, continuando. Quarto, na estrutura linha staff, as áreas responsáveis pelos objetivos vitais estão ligados em linha, ou seja, os órgãos que têm responsabilidade em linha, enquanto os órgãos de assessoria não possuem autoridade linear, ou seja, eles não têm de fato uma autoridade hierárquica, eles exercem o que a gente chama de orientação técnica sem autoridade linear. Isso é verdadeiro, essa é a ideia da estrutura linha staff, né? Então, pensa lá no modelinho clássico, no modelo padrão. A gente sabe que a gente tem um órgão de staff e os outros não estão subordinados a ele. O que ele oferece é orientações técnicas, não é? Então essa ideia, ele não tem autoridade linear, é verdadeiro. E por último, a estrutura linear é caracterizada por uma ênfase na especialização, já está errado. A estrutura que tem ênfase na especialização é a funcional, a linear não. Aí ele continua, cada um contribui com sua especialidade, está errado, para a organização sem diluição da unidade de comando. A única coisa que está certa aqui é essa estrutura da unidade de comando, mas está cheio de erros aqui no meio, essa história de confundir a estrutura linear com a estrutura funcional, não é? Então a resposta ficou, a gente viu que a primeira era verdadeira, a segunda era falsa, a terceira verdadeira, depois verdadeira e falso, portanto a alternativa aqui é a letra D de dado, ok? Confirmando aí no nosso gabarito oficial. Seguindo aí, pessoal, questão 4. Questão da FCC que diz, olha, a empresa Soluções Inovadoras S.A. optou por desenvolver a departamentalização por projetos, onde ocorre a combinação de estruturas por função ou por produto. Foi solicitado a você que apresentasse um organograma da nova estrutura e o organograma escolhido foi. Bom, ficou claro, né, pessoal? O que ele está dizendo para a gente? Que ele está tratando da combinação da estrutura por função com a estrutura por produto ou por projeto. O modelo que trata disso é justamente o modelo matricial. Então, de novo, a resposta é a letra A. Ou seja, é disso que ele está falando de novo, né, do modelo matricial.
Questão 5, pessoal. Quando a administração pública, diante da complexidade das atividades por ela desenvolvidas, distribui competências no âmbito de sua própria estrutura, a fim de tornar mais ágil e eficiente a prestação de serviços, ocorre a técnica administrativa intitulada. Então aqui ele está explorando a ideia do direito administrativo que a gente falou lá no final do nosso bloco, aliás, no meio do nosso bloco 3. Não é? A ideia é, olha, eu tenho duas opções, né, para fazer a departamentalização ou a descentralização de tarefas na organização pública. Isso leva a gente a duas opções. Ou eu faço a desconcentração, ou eu faço a descentralização. Não é? Foi isso que a gente aprendeu ao longo da aula. E a gente viu que a desconcentração é dentro da mesma pessoa e que a descentralização é fora da mesma pessoa. Então, quando ele diz distribui competências no âmbito de sua própria estrutura, ou seja, você está falando da mesma pessoa, portanto, do processo de desconcentração. Quando a gente olha as alternativas, claro, está aqui, letra B, desconcentração, ele é a resposta correta. Beleza, pessoal? Em frente. Questão 6. Uma questão sobre organizações em rede. Questão do CESP, certo ou errado, hein? Ó, a organização em rede tem sido um instrumento facilitador na formação de monopólios sobre tecnologias e meios de produção, assim como na exclusão de diversas empresas em diferentes mercados, sendo marcada pela individualidade das organizações. Tá cheio de erros, não é? Como a gente viu, a organização em rede trata do compartilhamento de recursos, tecnologias e informações. Então ela não serve para você formar monopólios, não serve para você excluir e sim para incluir outras empresas, e ela não é marcada pela individualidade, ela é marcada pela colaboração, pela cooperação, pela atuação integrada, horizontal entre as organizações. Então essa alternativa do CESP está completamente errada. Em frente, questão 7, mais uma do CESP. Tem uma sequência de questões do CESP aqui. Organizações horizontais e não burocráticas se utilizam mais comumente de uma estrutura linear, basicamente caracterizada por flexibilidade estrutural, favorecimento do trabalho em equipes, cooperação e descentralização de autoridade e responsabilidade. Tá errado, né, pessoal? Quando a gente fala de uma organização horizontal, caracterizada pela flexibilidade estrutural, pelo trabalho em equipe, pela descentralização de autoridade e responsabilidade, eu estou me aproximando de um modelo de rede. É tudo que não é uma estrutura linear, porque a estrutura linear ela é rígida, não é? Ela não é flexível, ela não favorece exatamente a ideia de você ter equipes autônomas, ela não trata da descentralização, normalmente a autoridade é centralizada, então é tudo menos isso. Né? Então ele faz um item que está quase todo certo, mas quando ele coloca que isso é estrutura linear, fica completamente errado. Né? Se ele troca isso aqui por uma estrutura em rede, você marcaria certo. Como estrutura linear, está completamente errado. A estrutura em linha é caracterizada sim pela unidade de comando, pela simplicidade e pela estabilidade e rigidez. Ok? Questão 8. Olha só. A estrutura organizacional que subordina um funcionário a dois chefes simultaneamente se denomina estrutura linear. Errado, claro, porque na estrutura linear ela é caracterizada pela unidade de comando, não é? Então, não é verdade. Então, o cara não tem dois chefes, ele tem um único chefe. Essa história de dupla subordinação é típico do modelo matricial e não da estrutura linear, mais uma que está errada. Vamos em frente. Questão 9. Uma das consequências da estrutura matricial é evitar ambiguidade. Pelo contrário, né? Se eu tenho lá uma área funcional e tenho um projeto, existe um cruzamento e o indivíduo que está aqui tem dois chefes, existe ambiguidade. O cara tem uma dupla subordinação e ele recebe ordens que podem ser eventualmente conflitantes e pode não saber que caminho seguir. Então, na verdade, isso está errado, isso não é uma das consequências. Essa é uma das, na verdade, você não evita isso. Essa é uma desvantagem típica da estrutura matricial. Portanto, mais uma questão errada do CESP. Questão 10. Olha só. Se no Ministério das Comunicações existir um servidor que esteja subordinado direta e unicamente a um chefe, mas receba orientações técnicas de outro órgão, essa situação caracterizará uma estrutura Lean Staff. Está perfeito, né, pessoal? É aquela ideia básica. Na estrutura Lean Staff, você não rompe com a ideia da unidade de comando. Então, esse cara aqui se reporta exclusivamente a esse a esse e esse a esse. Ou seja, existe a unidade de comando. Ao mesmo tempo, todos recebem orientações técnicas do órgão de staff ou do órgão de assessoria. Portanto, isso é claramente a definição de uma estrutura Lean Staff. Eu tenho órgãos que têm responsabilidade em linha e tenho órgãos que têm a função de staff
ou de assessoria. Então, está correta essa questão. Okay? Então, questão certa aí do CESP, como a gente vê aqui no nosso gabarito preliminar. Aliás, oficial. Questão 11, pessoal. Caso o Ministério das Comunicações busque contemplar uma estrutura que disponha seus órgãos componentes em áreas especializadas em assuntos específicos e que possua servidores especialistas nestes temas, essa disposição caracterizará uma estrutura funcional. Então lembra sempre disso, né, pessoal? Quando a gente fala da estrutura funcional, a gente está sempre falando da especialização nessas funções. Então eu vou reunir os especialistas em finanças para trabalhar no departamento financeiro. Vou reunir os especialistas em marketing para trabalhar no departamento de marketing. Eles exercem funções diferentes na organização, funções especializadas. Então essa é a ideia. Volta para a tela. Claro que se eu estou falando da departamentalização com base na especialização funcional e na utilização de servidores especialistas com competências semelhantes compondo as unidades organizacionais, isso de fato é a estrutura funcional, portanto a questão do CESP aqui está correta. Em frente, questão 12, pessoal. Olha só, as equipes são vantajosas porque rompem a rigidez hierárquica das empresas baseadas em compartimentos, facilitam o processo de comunicação interna e reúnem pessoas com conhecimentos de várias áreas aproximando-as. Lembra disso, pessoal? É a ideia de uma organização funcionar com redes de equipes, não é? Então, numa organização tipicamente funcional, cada um cuida do seu departamento, da sua área funcional, da sua área de especialização, em termos de função a ser exercida. Quando eu falo numa organização baseada em redes de equipes, as equipes tendem a ser multifuncionais. Então, acaba essa ideia de que cada um é de um departamento. Não, cada um traz um conhecimento funcional, mas para compor uma equipe multifuncional, multidisciplinar, capaz de executar diferentes tarefas conforme as necessidades. Então acabo com essa ideia de que cada um cuida de um assunto. Não, na verdade todos atuam como uma equipe para alcançar resultados que são importantes para a equipe e para a organização como um todo. Volta para a tela. Então, de fato, a ideia de você ter uma organização baseada em equipes, em redes de equipes, rompe a ideia da rigidez hierárquica das empresas que são baseadas em comportamentos. Isso facilita a interação entre os indivíduos, portanto a comunicação interna, e reúne pessoas de conhecimentos de várias áreas funcionais, aproximando-as. Está correto. Então essas são as vantagens das equipes de trabalho. Questão 13, mais uma do CESP. A estrutura organizacional que possui apenas 3 grandes áreas e nelas enfatiza as chefias de áreas específicas como pessoas, finanças e produção, é o exemplo de estrutura matricial. Está claramente errado, né, pessoal? Se essas áreas específicas são determinadas com base na função que vai ser exercida, então, uma área de pessoas, uma área de finanças e uma área de produção, claramente eu estou falando de uma estrutura com cara funcional, ou seja, com a especialização em diferentes funções. Isso é tudo menos matricial, porque eu não tenho a combinação de 2 critérios de departamentalização para que, de fato, exista uma estrutura matricial. Portanto, a questão está errada. Questão 14. Nas organizações estruturadas verticalmente, ou seja, onde eu penso numa estrutura vertical, o excesso de subdivisões hierárquicas constitui uma barreira à fluidez da comunicação, retardando as reações da empresa aos estímulos levantados pelo ambiente externo. Então a ideia é, o cliente chega aqui para ser atendido pela base organizacional, a base da pirâmide organizacional. É com a base que ele se relaciona. A base percebe as necessidades dos clientes, mas quando a base precisa levar isso ao processo decisório, a informação vai ter que percorrer vários níveis hierárquicos. Isso faz com que a informação demore a chegar e talvez chegue com várias distorções. Portanto, de fato, o excesso de subdivisões hierárquicas, o excesso de níveis que compõem a hierarquia é uma barreira, de fato, à fluidez da comunicação, retardando as reações da empresa aos estímulos levantados pelo ambiente externo. Ou seja, quem está em contato com o cliente tem dificuldade a fazer a informação chegar aos níveis decisórios. Portanto, isso é verdadeiro, ok? Questão 15, pessoal, questão da FCC. Uma questão aí sobre comunicação, não é? Olha, no processo de comunicação, a percepção e a interpretação por parte do receptor do significado da mensagem recebida é denominada. Então, aquela história, né, pessoal? Eu tenho um transmissor e tenho um receptor. Esse cara tem uma mensagem para ser transmitida. Então, ele codifica, ele transmite, a mensagem flui, esse indivíduo aqui recebe e decodifica. Então, decodificar significa você pegar aquela mensagem que chegou codificada,
em uma determinada linguagem e interpretar, entender o que ela significa. Portanto, percepção e interpretação se referem a esse processo aqui de decodificação. Então, quando a gente olha para as alternativas, a gente está falando da letra C. Essa é a ideia. Ou seja, quando eu leio, quando eu escuto e entendo aquilo, quando eu interpreto, eu estou decodificando uma mensagem. Então, essa é a ideia da alternativa C na questão 15. Questão 16, mais uma da FCC. Olha, para reduzir as dificuldades de comunicação nas organizações públicas derivadas do padrão burocrático de gestão é recomendável. Então vamos lembrar, né, pessoal? Nas organizações que têm um padrão burocrático, as comunicações são formais, são rígidas e normalmente têm uma cara vertical. Não é? Então a gente tem papéis muito bem definidos e a interação tende a ser do chefe com os seus subordinados. Então existe até organizações em que, se você trabalha em um departamento e quer trocar informação com um subordinado de outro departamento, você não pode fazer isso diretamente. Você fala com o seu chefe, o chefe fala com o chefe do cara, e aí a informação chega ao indivíduo e depois retorna. Ou seja, você faz uma triangulação. Então isso é um exemplo da rigidez excessiva que ocorre em organizações muito burocráticas. Então a ideia é romper com esse obstáculo, né? Romper com essa barreira à comunicação. Então volta para a tela. Para reduzir isso, o que a organização deve fazer? Ou seja, o que é recomendável? Olha as alternativas. Investir em novas tecnologias da informação? Talvez, mas talvez não. As tecnologias da informação, elas também podem servir para a burocratização da comunicação. Então, o simples fato de você ter novas tecnologias eletrônicas não garantem que você vá romper com o padrão burocrático. Aí ele diz, incentivar fluxos descendentes de informação. Também não, né, pessoal? Porque os fluxos descendentes de informação funcionam muito bem no modelo burocrático. Ou seja, quando o chefe manda informações, manda ordens e cobra a execução daquelas coisas. Não é? Então, na verdade, os fluxos descendentes ou verticais de cima para baixo já acontecem no modelo burocrático. Aí ele diz, letra C, concentrar o fluxo de informação oficial na intranet. Errado, né? Isso aqui é tornar a comunicação mais formal, mais centralizada, mais burocrática. Isso não vai mudar o padrão burocrático. Na letra dele diz, fortalecer os fluxos laterais ou horizontais de informação. Aí aqui está correto. É isso mesmo e essa vai ser a resposta. Olha o que ele diz na letra E. Eliminar os fluxos informais de comunicação. Isso é aumentar a rigidez burocrática, é justamente o contrário do que o enunciado está pedindo. Portanto, a única resposta certa é, de fato, a letra D. A gente marca ela com tranquilidade. E aí, pessoal, terminamos, né, a quantidade de questões que a gente tinha que fazer. Então a gente conseguiu fazer uma quantidade de questões grande. É claro que o fato de a gente ter algumas questões do CESP facilita isso, porque as questões do CESP são especialmente rápidas, né, certo ou errado, e não só por isso ser certo ou errado, mas porque o CESP é bem objetivo, né, normalmente os enunciados são muito sucintos e muito objetivos. Então, dicas finais sobre essa aula, ou seja, os elementos que você tem que lembrar com mais importância. Primeira coisa, aquilo que a gente falou no bloco 1, quais são as 4 funções básicas do administrador e o que significa. Portanto, o que é e o que significa planejar, organizar, dirigir e controlar. Você precisa lembrar disso e lembrar ao mesmo tempo que todas essas funções são exercidas com base no processo de comunicação. Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa lembrar dos critérios de departamentalização que são utilizados. Então você precisa lembrar da existência dos critérios funcional, geográfico, por produto, por processo, por cliente, por projeto, por unidade de negócio, etc, etc. Você precisa lembrar porque isso é explorado com frequência em prova. Saber o que significa cada um deles e saber que eles podem ser combinados no mesmo nível ou em diferentes níveis da definição da estrutura organizacional, ok? Terceiro ponto, lembrar que existem estruturas básicas que são os tipos fundamentais de organização, ou seja, a estrutura linear, a estrutura linha staff, a estrutura matricial, a estrutura funcional e a estrutura em redes. Esses 5 modelos, como a gente viu nas questões de prova, eles aparecem com muita frequência em questões de todas as bancas. Precisa lembrar quais são os 5 modelos e o que esses modelos significam. Então lembrar que a estrutura em linha ou estrutura linear é caracterizada pela unidade de comando. É isso que a define. Segundo, lembrar que a estrutura linha staff ela mantém a unidade de comando, mas ela inclui um tipo de estrutura, de departamento que não tem responsabilidade em linha, mas exerce a função de staff, ou seja, a função de assessoramento ou orientação técnica. Então, estrutura linha staff. Cada um faz um tipo. Tem órgãos com responsabilidade em linha e órgãos com função de staff. Depois eu tenho a estrutura funcional, que é criada por meio da departamentalização funcional, ou seja, cada uma das minhas unidades, elas são
definidas em função da minha especialização. Então, isso caracteriza a estrutura funcional. São as três estruturas mais rígidas. Depois eu tenho a estrutura matricial, que já é mais flexível. Ela é caracterizada pela combinação de dois critérios de departamentalização, normalmente o funcional com o critério por projeto ou por produto, e ela leva a uma dupla subordinação. E aí as consequências disso, você tem uma estrutura que é mais flexível, mais capaz de se adaptar a mudanças ambientais, mas ao mesmo tempo você tem os problemas ligados a isso, exatamente a ideia da dupla subordinação e os conflitos inerentes a ela. E por último, a organização em rede, que é o tipo mais flexível, o tipo mais orgânico, mais capaz de se adaptar a situações diferentes e responder mais ao ambiente, né, aos requisitos da dinamicidade ambiental. Porém, é o modelo mais difícil de ser administrado e normalmente os padrões de gestão que funcionam muito bem para as estruturas rígidas tendem a não funcionar muito bem no modelo de redes, que vai exigir muitos esforços de coordenação, de controle e de articulação para garantir a autonomia das unidades e, ao mesmo tempo, garantir que elas vão atuar de uma forma coesa e integrada para alcançar os objetivos organizacionais. Então, essas são as dicas. Bom, finalmente, dica de sempre, não é? Ou seja, resolva todas as questões de prova sozinho agora. Se você tiver dificuldade alguma, volte nas aulas, reveja o vídeo, dá uma olhada no material de apoio. Se tiver em dúvida, manda mensagem. A ideia é que você não tenha dúvida nenhuma, não leve dúvida nenhuma dessa aula para a próxima. Ou seja, você chegue pronto para acertar qualquer questão sobre o assunto estrutura organizacional, ok? Bom, pessoal, bons estudos para vocês e até a próxima aula.